versículos 1 ao 6, será o texto do sermão dessa manhã. Gênesis 15, versículos 1 ao 6, assim diz o Senhor. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Amém. Senhor Deus, a tua palavra foi lida, e teus filhos que se reúnem nessa manhã diante de ti aguardaram ansiosamente, Senhor, por esse momento. O momento de ouvir a tua voz. E que sublime momento, Senhor. Porque tu hás de falar nessa manhã aos nossos corações, nos falar acerca dos temores, das aflições, do medo que muitas vezes sentimos no decorrer de nossas vidas, Senhor. E nos mostrar a verdade, que não podemos sucumbir a estas emoções, mas nos fortalecer em Ti, Senhor. Porque Tu nos tomaste em Tuas mãos, e Tu mesmo, Senhor, é quem nos garante que nenhum de nós se perderá de Ti. Nos abençoa, Senhor Deus, com a Tua palavra nessa manhã, como Tu tens feito todos os domingos, Senhor. E que o Teu povo Te glorifique por todo o bem que Tu nos tens feito. Em Cristo Jesus, assim nós te oramos. Amém. Medo. Essa é uma palavra, meus irmãos, acredito eu, se não todos, a maioria aqui sabe muito bem o que é. Mas para aqueles que não sabem ou não conseguem definir de maneira profícua, de acordo com os léxicos da nossa língua, o medo é um estado emocional resultante de uma situação de perigo ou ameaça, quer seja real ou hipotética, à vida, à segurança de alguém ou a um determinado propósito. A ideia de que algo ou alguma coisa, irmãos, possa colocar em risco nossa integridade física, nossa integridade mental, ou até mesmo a nossa própria vida, faz com que o nosso cérebro ative automaticamente uma série de compostos químicos que provocam reações que caracterizam o medo, o pavor, o pânico e até mesmo o terror. São efeitos que são substâncias que nos causam, muitas vezes, aumento da frequência cardíaca, respiração ofegante, contração muscular, frio nas mãos, sudorese, palpitações, formigamento das extremidades do corpo, ondas de calor, tontura e etc. Consequentemente, pela frequência desse tipo de sentimento e de estado emocional, nos tornamos então pessoas inseguras, pessoas ansiosas e até mesmo covardes. A grande verdade, irmãos, é que esse sentimento, esse estado é bem corriqueiro em nossas vidas. Muito mais do que nós possamos achar.
De modo que não há como negar de que cada um de nós já o experimentou ou experimenta em maior ou em menor grau. E isso não foi diferente com Abrão. Abrão experimentou esse sentimento, vivenciou esse estado, meus irmãos. E não só por uma vez, nós já vimos algumas vezes em que Abrão foi tomado por esse tipo de sentimento. Os irmãos vão lembrar que ele temeu a fome que havia se instaurado em Canaã. Ele temeu a morte quando chegou no Egito. E apesar da coragem e intrepidez com que enfrentou os 4 reis do Oriente para resgatar seu sobrinho Ló, agora se vê mais uma vez aflito e preocupado, temeroso pelo que lhe poderia sobrevir. A grande pergunta que fazemos então nessa manhã, meus irmãos, é: o que Abrão temia? O que o afligia? E como ele encontrou a paz? Observem aí que o texto diz que depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. A expressão depois destas coisas, meus irmãos, aqui refere-se aos eventos que foram narrados no capítulo anterior, no capítulo número 14, ou seja, diz respeito àquela guerra dos 9 reis, da libertação do sobrinho de Abrão, Ló, e de todo o povo das cidades da planície que haviam sido levados cativos como espólio daquela guerra conhecida como a Guerra dos 9 Reinos, bem como também outro evento, que é o evento do encontro de Abraão com 2 reis, Bera, rei de Sodoma, e Melquisedeque, rei de Salém. Portanto, essa expressão, depois destas coisas, diz respeito a estes eventos, ou seja, depois daquela guerra, depois do encontro que teve Abraão com Bera e com Melquisedeque, a palavra do Senhor vem a ele. Vejam aí o texto. O texto diz: veio a palavra do Senhor a Abrão em visão. Outra expressão que nós encontramos na Escritura e é importante de ser ressaltada aqui: veio a palavra. Essa é uma expressão profética, irmãos. Um termo que é utilizado nas Escrituras do Antigo Testamento para introduzir uma profecia, uma revelação de Deus a um de seus profetas. Nós vamos ver esse padrão sendo repetido, por exemplo, nos textos de 1 Samuel, capítulo 15 e versículo de número 10, Oséias, capítulo 1, versículo de número 11, textos em que esta expressão é utilizada e, na ocasião, Deus está revelando algo ou passa a revelar algo a um de seus profetas. Portanto, neste sentido, Moisés começa a revelar aos seus leitores que Abraão era muito mais do que um patriarca. Abraão era muito mais do que o genitor de origem da nação deles. Era também um profeta. E é interessante porque o próprio Deus vai confirmar isso mais à frente, no capítulo 20, versículo 7, naquela controvérsia de Abraão com Abimeleque, rei de Gerar. A pergunta, então, que surge a partir disso é que depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, como Deus falou a Abrão. E a Bíblia nos diz que Deus falou a Abrão por meio de uma visão. A visão, irmãos, bem como os sonhos, era uma das várias maneiras que Deus utilizava naquele período para revelar-se aos seus profetas. A visão era uma expressão ou uma experiência sensorial e, portanto, sobrenatural, através da qual o indivíduo não apenas ouvia, mas também
enxergava determinados acontecimentos que o próprio Deus lhe revelava. Acontecimentos esses que não obrigatoriamente dizia respeito só ao aspecto futurista, mas também a coisas que haviam acontecido no passado, que estavam acontecendo no presente e que certamente culminaria em algo no futuro. E nesta visão, então, que Abrão tem, Yahvé fala a ele 3 coisas importantes. Observem aí o texto. A primeira coisa que Deus fala a ele é para que ele não tema. Deus diz a Abrão: não tema, Abrão, eu sou o teu escudo. A segunda coisa importante que Deus fala a Abrão é que o herdeiro dele será aquele que sairá das suas entranhas. E a terceira coisa importante que Deus diz a Abrão é que a descendência dele será tão numerosa quanto as estrelas no céu. Notem que, pelo que o texto diz, Abrão provavelmente estava em uma tenda, era noite e ele estava aflito, ele estava com medo, ele estava bastante temeroso por algo que poderia sobrevir a ele, algo ruim. Por que nós pensamos assim? Ora, porque a primeira coisa na visão que Deus lhe diz é: não temas. A palavra aqui, literalmente, irmão, significa não tenha medo. Não tenha medo, Abrão. Não temas. Meus irmãos, percebam que sentimento corriqueiro em nossos corações é esse: o medo. Porque por mais que nos façamos de fortes, constantemente nos vemos perante determinadas situações que nos desafiam e em maior ou menor grau nos causam medo. E o medo sempre traz consigo a aflição, sempre traz consigo a preocupação, sempre traz consigo, em maior ou menor grau, a ansiedade, e isso muitas e muitas vezes. Mas qual seria, então, a razão para o medo de Abrão? Ora, seu temor poderia ser ocasionado pela visão, por aquela experiência sensorial de estar diante de Deus, como, por exemplo, o temor que teve Maria quando o anjo lhe apareceu para anunciar que ela carregaria em seu ventre o Filho do Senhor. Temor como o que teve o apóstolo Paulo quando Deus falou com ele enquanto estava preso. Porque, irmãos, vejam, o temor nas Escrituras, e portanto aqui biblicamente falando, ele tem um sentido muito mais abrangente e maior do que apenas o medo ou o pavor de algo ou alguém. Preste atenção nisso, irmãos. Crianças, prestem atenção nisso. O temor nas Escrituras está atrelado também ao respeito a algo ou alguém. Um respeito que o termo mais apropriado seria reverência. A demonstração de um respeito tal, de reconhecimento do domínio e do poder de algo ou alguém. E também da manifestação de sujeição a algo ou alguém. A uma criatura ou a uma divindade. Mas percebam que não é esse o temor de Abraão aqui. Não é como o que teve Maria, que pelo que a Escritura nos diz, foi a primeira vez numa experiência sensorial, porque foi sensível a ela viu com os seus olhos, ouviu com os seus ouvidos, um anjo lhe aparecer. É normal e natural que ela sentisse esse temor, esse respeito, reconhecendo a superioridade daquele mensageiro de Deus. Como teve o apóstolo Paulo, quando Deus fala com ele na prisão. Mas este não é o caso de Abraão. E por que não é o caso de Abraão? Ora, porque essa não é a primeira vez que Deus fala diretamente a Abraão.
Deus já havia falado com o seu servo outras 3 vezes. Essa é a 4ª vez, portanto, que Deus fala com Abrão. E sendo assim, a razão do temor de Abrão aqui são 2. Em primeiro lugar, uma possível vingança dos reinos do Oriente. Uma vingança pelo que havia acontecido em Dan e em Obá. Que os irmãos lembrarem, Abrão havia se metido numa guerra que não lhe dizia respeito. E ele só se meteu porque tomaram como cativo o seu sobrinho. Ora, Abrão devia estar pensando, Sibera. Veja bem, ao se rebelar de Kedorlaomer, ele conseguiu reunir 4 exércitos poderosíssimos dos 4 reinos do Oriente para vingá-lo. O que não intentariam estes agora com ele, Abrão, que não era rei, que não tinha um reino, e muito menos um exército. E o que é pior, como ele poderia se defender? Quem pelejaria por ele? Olha que interessante, irmãos. Porque nós estamos falando de um homem que ficará conhecido como sendo o quê? O pai da fé. Um homem que, quando soube que o seu sobrinho havia sido levado cativo por 4 reis que haviam devastado toda a terra de Canaã, não temeu ao reunir poucos homens para resgatar o seu filho, porque confiava no Senhor. Mas agora, dentro de sua tenda, esse homem está trêmulo. Esse homem está angustiado. Nós estamos falando de Abraão, irmãos. Um homem piedoso, um homem crente como nós. E quantas vezes não é assim como ele que nós nos sentimos? Em muitas situações, irmãos. Aflitos e preocupados com o mal que pode nos sobrevir. Temerosos pelas consequências que nossas atitudes, mesmo estando corretas, podem nos causar. Não é assim, irmãos? Não é exatamente assim? Eu posso dar um exemplo disso. Alguém que nós amamos muito, mas que age de maneira errada e quer nos induzir ao erro. Lembra do que eu falei hoje aqui acerca do respeito e da honra que devemos aos superiores, mas o pecado que cometem os superiores? Pessoas que nós amamos, pessoas que nós admiramos, por exemplo, como pai e mãe, e que muitas vezes nos ajudam em N situações, mas que nos aconselham a fazer aquilo que é mal e pecaminoso. Como nos sentimos? Não é exatamente assim? Com medo de dar uma resposta. Não é assim, irmãos? Como é que eu vou fazer isso com o meu pai, a quem eu devo tanto? Como é que eu vou dizer não à minha mãe, se ela até hoje tem me ajudado? E agora? Se eu disser um não, a minha mãe vai ficar chateada. Não é assim? A gente começa a pensar nas consequências. E se ela ficar chateada, ela vai deixar de andar na minha casa, ela não vai querer falar comigo, ela vai parar de me ajudar, ela vai dizer, te vira. Irmãos, eu estou dando um exemplo do nosso cotidiano que é comum. Porque talvez não seja o seu pai e a sua mãe. Talvez seja o chefe no seu trabalho, o chefe do seu departamento. Talvez seja o seu pastor, um dos presbíteros, ou um diácono. E agora, o que eu faço? E agora, devo ou não devo obedecer? Faço ou não faço?
Mas se eu fizer, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer daqui para frente? Que consequências virão sobre a minha família? Quantas vezes, irmãos, não ficamos temerosos por essas consequências das nossas atitudes? Mas é preciso ressaltar que o temor de Abrão aqui não era um temor de homens. E por que não era um temor de homens? Porque temor de homens, irmãos, é quando eu coloco um homem no lugar de Deus. Eu passo a temer mais aos homens do que a Deus. E não é isso que está acontecendo aqui com Abrão. Talvez você pergunte, como assim no lugar de Deus? O temor de homens faz exatamente isso, irmãos. No lugar de temermos a Deus, ou seja, lembra do temor que nós falamos no início, biblicamente? Ao invés de reverenciarmos e nos submetermos a Deus e à sua vontade, reverenciamos e, portanto, respeitamos e nos submetemos mais aos homens do que ao Senhor. E como fazemos isso? Fazemos isso quando, em primeiro lugar, tememos as pessoas pelo que elas podem nos expor e humilhar. Em segundo lugar, tememos as pessoas porque elas podem nos rejeitar, ridicularizar ou desprezar. Em terceiro lugar, tememos as pessoas porque elas podem nos agredir, nos oprimir ou ameaçar. E observem que nessas três razões, elas todas têm algo em comum. Porque em todas elas, as pessoas são vistas como maiores, mais poderosas e mais importantes do que Deus. E notem que quando nutrimos esse sentimento, além do medo, nós damos aos outros o poder e o direito de nos dizerem o que sentir, o que pensar e o que fazer. Literalmente. E eu digo, sorrateiramente, nos tornamos então subservientes a essas pessoas. Nos tornamos seus servos. E aí, irmãos, notem que, diante de N situações, pessoas que temem mais aos homens do que Deus, passam a estabelecer um parâmetro em suas vidas, comum para cada uma de suas atitudes. O que eles vão pensar de mim? Se você deixa de fazer algo que é correto, porque na sua cabeça já vinha automaticamente, mas se eu fizer isso, o que eles vão pensar de mim? E eles aqui é abrangente, irmãos. Pode ser os seus filhos, pode ser os seus pais, pode ser os seus amigos, pode ser o seu pastor, pode ser o seu chefe no trabalho, pode ser qualquer um a quem você colocou num patamar de deidade. A sua preocupação é no que ele vai pensar, como ele vai receber, como ele vai lhe enxergar, e não Deus. Não é interessante? Pessoas cujo temor de homens é maior do que o temor de Deus, em primeiro lugar, ela pensa no que está à sua volta. Não pensa no que Deus vai pensar. E sabe o que isso é, irmãos? Idolatria. Idolatria. Você quer ver como isso é verdade? O que faz um idólatra com seu ídolo de gesso ou de barro? Você já parou para pensar? O que ele faz com ele? Ele o coloca num altar, não é assim? Sabe o que ele está dizendo com aquilo? Quando ele o coloca num altar, ele está separado de todos e acima de tudo e de todos.
Ele lhe acende velas todos os dias. Sabe o que isso quer dizer? Ele recorda do seu ídolo todos os dias. Constantemente. Ele atribui a ele tudo que é bom que lhe acontece. Poderá acontecer. Sabe o que ele faz com isso? Lhe dá um poder que ele não tem. E aí, ele cuida dele, ele o limpa, ele o enfeita, ele zela pela sua imagem, ou seja, ele procura esconder e lavar a sua sujeira. Ele sabe que ele não fala, ele sabe que ele não vê, ele sabe que ele não anda, mas apesar de saber de tudo isso, ele ainda o adora. Por quê? Porque ele anseia pela sua aprovação. Preocupa-se em agradá-lo, em doar o seu tempo. E se tem uma coisa que ele teme, é que aquela falsa divindade, aquele falso Deus, o rejeite, o despreze. É exatamente assim que acontece com quem teme aos homens. É igual, irmãos. Igual. A pergunta, então, para nós, nessa manhã, é como, então, corrigir isso? Ora, assim como todo pecado, comece confessando a Deus. Admita que você tem pecado contra o Senhor, temendo mais aos homens que a Deus. Depois disso, peça perdão e arrependa-se. Porque não adianta eu dizer, eu reconheço que eu sou pecador, mas qual foi o pecado que você cometeu? Ah, foram muitos, mas qual? Ah, eu não sei. Então como você pode estar arrependido de uma coisa que você não sabe? Então a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer o pecado. Senhor, eu tenho pecado contra ti, porque eu tenho temido mais aos homens do que a ti. É o primeiro passo, irmãos. Depois disso, que reconheceu o seu pecado e confessou a Deus, arrependa-se. Peça perdão. Arrepender-se, irmãos, não tem nada a ver com derramar lágrimas. Arrepender-se tem a ver com mudança. Mude. Mude. Se temia a homens, não tema mais. Tema ao Senhor em primeiro lugar. Se havia um ídolo na sua casa, no seu coração, arranque ele, quebre, jogue no lixo. E coloque aquele que deve reinar na sua vida, no lugar que lhe é devido. Mude. Arrependimento é mudança. Se não há mudança, não há arrependimento. Feito isso, busque o Senhor em oração. Comece a buscar que a sua mente, com a sua mente, procure enxergar você mesmo e os demais homens como pecadores desprezíveis. Todos eles. Inclusive aqueles que você fez de ídolos, aqueles que você teme e requer o bem-querer, que você rasteja igual uma cobra suja diante deles, mendigando o seu amor, a sua atenção. Olhe para eles e para si mesmo como iguais, como pecadores vis diante de Deus. Olhe para eles como fracos e indignos do Senhor como você. E passe a considerar os seus desejos como sendo não essenciais e enxergue no Senhor, a pureza, a força, a luz, o amor e a misericórdia que você necessita ter e alcançar. Engrandeça ao Senhor, olhe para Ele como o único ser que é digno de toda a sua confiança. Como aquele que verdadeiramente é poderoso
E diante dessa realidade, alegre-se nele, alegre-se no Filho, alegre-se no Espírito. Tenha prazer em Cristo Jesus, porque foi Ele quem cobriu a sua vergonha. Foi Ele quem retirou suas vestes e as purificou no seu sangue. Que quando você estava desprezado e ferido, foi Ele, não foram os outros homens. Foi Ele quem tratou de você. É Ele quem sara as nossas feridas. É Ele que quando somos perseguidos nos salva das mãos de nossos inimigos. Que nos momentos mais pungentes de aflição e dor e de angústia, é Ele o único ser que não nos abandona. Pelo contrário, põe-se em pé ao nosso lado e nos consola e nos cobre com as suas asas de amor. Como fez com Abraão, é aquele que chega do nosso lado e diz: não temas. Como fez com Isaías e diz: não temas, porque eu sou contigo. Eu sou o teu escudo. Não temas, Abrão. Eu sou o teu escudo. Percebam aí que essa é uma expressão bélica, irmãos. Uma metáfora de cunho militar, inconfundível. Através dela, Deus diz a Abrão que não há razão para ele temer a qualquer homem. Não há razão para ele temer a qualquer um que intentasse mal contra ele. Por quê? Ora, porque o Senhor o defenderia. O que faz um escudo, irmãos? O Senhor o defenderia. O Senhor o protegeria. O Senhor o guardaria, o livraria. É por isso que em Provérbios 29, 25, a sabedoria diz: o temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Ora, irmãos, o escudo era parte da armadura dos soldados e protegia os guerreiros contra flechas, contra lanças, contra dardos, espadas, pedras que eram lançadas pelo inimigo. Logo, era uma peça extremamente importante que garantia a integridade física do soldado no campo de batalha. Então, o que Deus está dizendo a Abraão aqui? Deus está consolando o seu servo, fortalecendo, mostrando a ele que, como um escudo, ele o protegeria de seus inimigos, de tudo aquilo que viesse a se levantar contra ele. Que Abraão não tinha que temê-los, e muito menos achar, e aí veja, Abraão não só não devia temê-los, como não deveria achar que dependia deles para alguma coisa. Que dependia daqueles povos que estavam ao seu redor, para que viessem em seu favor. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. O Senhor era o seu escudo e, Deus complementa, seu grandíssimo galardão. Olha isso, irmãos. Seu grandíssimo galardão. Será que você consegue perceber o que Deus está dizendo aqui a Abraão? E que se está dizendo a ele, está dizendo a nós também. Porque assim como Abraão, nós também fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Vejam aí que Deus declara ao patriarca que não somente é para ele o que o recompensa, mas que Deus é a sua própria recompensa. Veja, não é apenas que Deus dá a ele a recompensa, mas o próprio Deus é a recompensa de Abraão. Ora, Abraão havia recusado as recompensas do rei de Sodoma.
Não foi assim? O rei de Sodoma não chega para ele no capítulo 14 e diz assim: me dá as pessoas e fica com todos os bens. O que Abrão faz? Abrão recusa. E provavelmente nesse momento em que ele estava aflito, temendo que houvesse uma vingança por parte dos outros 4 reis, ele pensa: quem é que vai me defender? Quem é que vai me ajudar? Eu não tenho nem bens suficientes para pagar por um exército. Deus diz: não apenas não temas, porque eu sou o teu escudo, mas eu sou o teu grandíssimo galardão. Ele, o Senhor, era o seu galardão. E quão grandes, irmãos, são as recompensas que Deus concede àqueles que o obedecem pela fé. Daqueles que renunciam a si mesmos. Isso me faz lembrar daquilo que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2,9. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 2,9, por favor. Primeira Coríntios 2,9. Paulo diz assim: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou. Para quem, irmãos? Para os que o amam. A verdadeira felicidade, nossa, irmãos, não está nas pessoas, não está no nosso trabalho, não está nos nossos filhos, não está na nossa profissão, não está no mundo, está no Senhor. Deus é a felicidade escolhida e prometida das almas santificadas. Deus é a escolha da felicidade prometida para as almas santificadas. Escolhidas neste mundo, prometidas a um mundo muito melhor. Ele é a porção da sua herança e o seu cálice. Percebam que isso faz com que Abraão confesse então ao Senhor um outro temor. Como podemos ver nos versículos seguintes. Lembra? Eu falei que eram 2 temores que Abraão estava tendo aqui. Nós tratamos do primeiro. Vamos então ver o segundo. Vejam aí os versículos 2 e 3. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Percebam, irmãos, que nós temos aqui uma queixa por parte de Abraão, meus irmãos. Uma queixa no tocante à promessa que Deus lhe havia feito quando tirou de Ur dos Caldeus. Promessa essa na qual Deus havia dito que faria dele uma grande nação, que o abençoaria, e que abençoaria aqueles que o abençoassem, bem como amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoassem. Mas não somente isso, Deus disse que engrandeceria o seu nome e que faria de sua descendência tão numerosa e vasta como o pó da terra. E percebam que até ali o Senhor havia cumprido com boa parte dessa promessa. Deus o havia tirado de Ur e o levado para a terra que havia prometido, Canaã. Não foi assim? Deus o havia abençoado. Abrão prosperou tremendamente. Aqueles que se juntaram com Abrão foram abençoados. Veja, quando ele vai capturar Ló para trazer de volta, todo o outro povo das cidades da planície vizinha a ele são abençoados. Abrão traz todos de volta. Não é assim, irmãos? Mas ainda faltava o descendente. E Abraão olha para ele
Ele olha para Sarai, sua esposa, ele vê o tempo passar e eles cada dia mais ficando mais velhos. E a dúvida. E aquilo estava deixando-o angustiado. Ele temia morrer sem ver o seu herdeiro. Por isso ele se queixa diante de Deus. E vejam, irmãos, que nós podemos nos queixar acerca de algo ao Senhor. O que nós não podemos jamais é nos queixar do próprio Deus. Abraão aqui, bem como Davi no Salmo 142, não se queixam de Deus, mas queixam-se a Deus, ao Senhor. Porque os crentes têm permissão do Senhor para fazer isso. Logo, assim como eles, também temos nós permissão para nos queixar a Deus. Para sermos demorados e detalhados em nossos pesares diante dEle. De lamentarmos a situação que temos vivido. Os problemas que temos tido. Em busca de uma solução. Através da oração. E através dessa mesma oração e dessa mesma queixa, também buscarmos receber do Senhor o que Abraão recebeu aqui. O consolo e a paz que são necessárias. Quando o nosso espírito está sobrecarregado, quando a nossa alma está tomada de angústia. Assim, então, Abraão se queixa diante de Deus. E percebam que ele se queixa acerca de 3 coisas. A primeira coisa é que ele não tem filhos. Veja, irmãos, ele não tem sequer uma semente. Seus vizinhos estavam cheios de filhos, seus servos procriavam. Filhos nasciam em suas casas. Mas mesmo ele, sendo agraciado por Deus, escolhido e privilegiado por Deus, não tinha nenhum. E achava que assim permaneceria. A palavra ando aqui, ou sigo, sugere isso. Ele achava que assim ele permaneceria ainda, e aquilo lhe afligia, aquilo lhe deixava ansioso, ele temia fechar os olhos e não ver a sua herança. Segunda queixa, ele diz: o mordomo de minha casa é o Damasceno Eliezer. Ou seja, será que a minha descendência, Senhor, que tu me prometeste, é a destes servos? Dentre eles o meu mordomo Eliezer? Será que ao invés de filhos das minhas entranhas, seriam eles a minha herança? Seriam eles que encheriam a terra? E quando eu morrer, será ele que vou deixar todo o meu legado? Terceira queixa de Abraão. Ele diz: tudo isso, Senhor, que tu me destes, todos estes bens, todas estas pessoas, todas as vitórias, todos os livramentos, nada disso se compara à minha semente. Nada disso se compara a um filho. Veja aí, ele diz: que me has de dar, Senhor? Que me has de dar? Ah, meus irmãos, quão traiçoeiro é o nosso coração. Quão perfidamente ele age em nosso interior, nos provocando a duvidar das graças prometidas por Deus. Ele se aproveita do tempo em que elas tardam a acontecer nas nossas vidas. E elas tardam porque não dependem do nosso querer, nem do nosso realizar, mas de Deus agir com misericórdia. Forçando-nos, muitas vezes, a impaciência. E até mesmo, irmãos, a incredulidade. Achando que aquelas promessas nos foram negadas.
Não é assim que nós nos sentimos muitas vezes? Com Abrão isso não foi diferente, meus irmãos. E esse texto serve, inclusive, para nos identificar com ele. Para nos identificarmos em nossa ansiedade, em nosso medo, em nossas dores, em nosso sofrimento, em nossos temores. Que sofremos e somos tentados e provados quanto à nossa fé todos os dias, como ele o foi. Para nos ensinar que essas dificuldades são latentes àqueles que amam o Senhor neste mundo, mas que temos que perseverar e confiar. Quando essas coisas aumentarem em número e grau, deve aumentar a nossa fé no Senhor. Não podemos desistir. Antes, em meio a tudo isso, devemos fazer valer o que recebemos do Senhor, o precioso dom da fé. E por esta mesma fé que recebemos do Senhor, devemos então nos deixar ser guiados, dependendo, esperando e principalmente confiando, pois tudo o que Ele prometeu certamente cumprirá. Na nossa angústia nos consolará, mais uma vez nos lembrando da promessa, como fez com Abrão, ao responder suas queixas nos versículos seguintes. Veja aí, versículos 4 e 5, ele diz: E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este sim será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. A resposta de Deus a Abrão é dividida aqui em 3 declarações, irmãos. A primeira é que Eliezer não seria o seu herdeiro. Percebam aí que Deus é enfático. Ele diz: Este, o Damasceno, Eliezer, não será o teu herdeiro. Ora, Deus havia prometido a Abrão uma descendência. A princípio poderia se questionar a procedência dessa descendência, que podia ser por adoção, uma vez que Sarai não podia ter filhos. A segunda declaração que Deus faz a ele é que esse herdeiro procederá dele, Abrão. Ele diz: o herdeiro será aquele que de tuas entranhas sair. Literalmente, irmãos, Deus está falando de um filho natural, não de um filho adotado. Deus deixa claro a Abrão aqui que ele agirá sobrenaturalmente e fará daquele homem idoso, velho, com sua mulher idosa e estéril, ter filhos. Porque das entranhas de Abrão virá o seu herdeiro, o herdeiro de suas posses e da sua promessa. A terceira coisa que Deus então declara, e última, a Abrão, é quanto ao tamanho dessa sua descendência. Deus diz: esta será tão numerosa quanto as estrelas no céu. Lembrem-se, irmãos, que o Senhor Deus já havia usado uma analogia semelhante a essa anteriormente, logo depois da separação de Abrão e Ló, lá no capítulo 13, versículo 16. Sendo assim, por 2 vezes o autor aqui, Moisés, se faz valer de hipérboles para expressar o tamanho da promessa de Deus. Moisés diz que Deus chama Abrão para fora da sua tenda e o manda olhar para o céu. E, meus irmãos, certamente, naquele período, o céu seria muito mais estrelado do que o que conseguimos ver hoje. Porque naquele tempo não haviam tantas cidades como hoje. E nestas cidades não havia iluminação como a que temos hoje, que dificulta isso. Dava certamente para ver um céu completamente tomado de estrelas. E sabe, irmãos, eu não sei vocês, mas eu ainda pude aproveitar isso, um pouco disso, na minha infância, no sertão.
Um tempo em que a energia elétrica ainda não havia chegado na fazenda de meus tios, tanto quanto no Mato Grosso do Sul, quanto aqui, lá no Ceará. Aqui não, lá no Ceará. E eu lembro que parte da nossa diversão à noite, como crianças, era exatamente olhar para aquele céu repleto de estrelas. E nós ficávamos ali olhando enquanto os adultos conversavam, e nós deitávamos no alpendre, olhando para o céu. Quantas vezes eu não vi estrelas cruzarem o céu? Isso me faz compreender a grandiosidade da visão que teve Abrão ao olhar para aquele céu e ouvir da própria boca de Deus que, assim como o número daquelas estrelas, seria a descendência dele. Ah, irmãos, o Deus que criou toda a imensidão do universo e formou cada uma das estrelas é o mesmo Deus poderoso o suficiente para suscitar uma nação numerosa de um homem velho casado com uma mulher idosa estéril. Uma nação com tantas pessoas que não se podem nem sequer serem contadas. Que semente esplendorosa era essa que Deus mostrou a Abrão, fazendo contemplar as estrelas no firmamento. Uma estrela gloriosa, com igual em todo o universo não há, irmãos. Se é que você consegue perceber nas entrelinhas a verdade dessa revelação. Porque vejam, a glória ainda distante delas, daquele velho homem que as contemplava, já lhe revelava todo o esplendor que viria a partir dele, de Abrão. Deus faria vir ao mundo aquele que havia sido prometido desde os tempos remotos. E ali, naquela visão, sua glória já podia ser vista. Ainda não completamente, pois não havia chegado o tempo. Mas a todos os que criam e pacientemente aguardavam no Senhor, sabiam que sua hora chegaria. E a estrela da manhã, Cristo, resplandeceria com um fulgor ainda maior que o sol, para fazer raiar um novo dia, um dia de salvação, um dia de redenção e alegria indizível. Assim, irmãos, diante daquela visão e da palavra de Deus, Abrão creu na promessa do filho, do herdeiro da glória do Pai. E como diz Moisés, no versículo 6, isso lhe foi imputado para a justiça. Vejam, ele creu no Senhor, isto é, creu na verdade daquela promessa que Deus agora lhe tinha feito novamente, descansando sobre o poder irresistível da inviolável fidelidade daquele que a fazia. Porque acaso Deus, irmãos, diria algo que não cumpriria? Prometeria algo que não fosse fiel para realizar? Observem aí que aqueles que desejam ter o consolo das promessas devem então valer-se da fé para aguardar por essas promessas, como fez o apóstolo Paulo quando escreveu aos Romanos no capítulo 4, versículo 19 a 21. Que mesmo em meio a todas aquelas dificuldades que ele enfrentava, perseguições, apedrejamento, prisões, o sofrimento de ter de enfrentar seus próprios irmãos, que o acusavam, dentre outras coisas, de blasfêmia, o chamando de falso mestre muitas vezes, não titubeou, não diminuiu a fé, não minimizou a esperança da glória. Ao contrário, foi pela fé que suportou tudo isso. E suportou como um forte e não como um covarde. Porque foi fortalecido e completamente persuadido por esta realidade. Essa mesma fé, irmãos, o Senhor opera em cada um de nós. Em cada um de nós.
Sendo assim, na expressão ele creu no Senhor, temos a revelação de que Abraão não apenas creu no que o Senhor lhe prometia, mas que ele também creu no Senhor que lhe estava sendo ali prometido. O Senhor Jesus, o mediador da nova aliança. Abraão creu nele, meus irmãos. Isto é, recebeu e aceitou a revelação divina a respeito dele e exultou por ver o seu dia, embora ele ainda estivesse tão distante como aquelas estrelas. Percebem? Abram suas Bíblias em João 8, por favor, João 8. E vejam o que diz o próprio Senhor Jesus. João 8, versículo 56. Vejam o que declara o próprio Senhor Jesus. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Assim Deus lhe imputou isto por justiça. Ou seja, foi aceito por Deus e, como os demais patriarcas, pela fé, alcançou o testemunho de que era justo, como diz Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 4. Percebam, irmãos, que essa realidade é atestada de forma insistente no Novo Testamento para provar exatamente essa realidade, que somos justificados pela fé, sem as obras da lei. Por quê? Porque Abraão foi justificado desta maneira, enquanto ainda era incircunciso. Lembra que a circuncisão vem depois disso. Se Abraão, que era tão rico em boas obras, não foi por elas justificado, mas somente pela sua fé, muito menos seremos nós, que somos tão pobres em boas obras. Esta é a fé que foi imputada a Abraão por justiça. A fé de um homem que recentemente havia lutado contra a incredulidade do seu coração. Uma fé triunfante, que como tal, ao sair vencedora, foi coroada e também honrada. Observe que uma aceitação prática e fiel da promessa de Deus, de graça e glória em Cristo e por Cristo, e uma confiança em tal promessa é aquilo, irmãos, que segundo o teor da nova aliança, nos dá o direito a todas as bênçãos contidas nelas. Logo, não há razão para andarmos tristes, aflitos, temerosos pelo que há de vir. Não há razão para temermos aos homens mais do que a Deus. Mas tão somente devemos confiar, crer e esperar, alimentados pela fé na promessa em Cristo Jesus. Lembrem-se, todos os crentes são justificados como Abraão foi. E foi a sua fé que lhe foi imputada por justiça. Assim como a nossa, a fé no Filho da promessa, na herança que vem de Deus, cuja glória é superior a todas as estrelas do universo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar, irmãos? Ó Senhor, nós te agradecemos por tua palavra nessa manhã, por nos falar e consolar, nos tratar, Senhor, confrontando os nossos pecados. Que a tua palavra seja aplicada às nossas